Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos começar a nossa live do Grupo Cascata de Luz com o nosso palestrante Delane Lavarini. Então, eu vou aguardar um momento, aguardar que algumas pessoas entrem e, enquanto isso, eu peço para que todos que estão assistindo posteriormente, né, que aguardem este momento e que possamos esperar e ver quantas pessoas vão entrar. Estamos ajustando algumas coisas, preparando o conteúdo aqui da live. Aqui é a Renata. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Entrou a Renata. Quem mais está disponível? Enquanto isso, aqui. Dirce Santos, boa noite. Aparecida Matos, boa noite. Renata, nada. Fico feliz por todos vocês estarem aqui. Iremos continuar aguardando alguns minutinhos para que possamos começar a nossa live em si, já entrar conversando com o nosso palestrante em especial. Cláudia Souza, boa noite. Aparecida. Vamos aguardar mais algumas pessoas. Enquanto isso, vamos elevando o nosso pensamento, nos acalmando, deixando que o padrão vibratório se eleve e que o plano espiritual nos auxilie e nos ampare neste momento. Que possamos sempre deixar muita luz, muito amor e muita compaixão. Boa noite, Ana Paula. Vera, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rosângela. Ana Torino, boa noite. Bom, então, logo mais, como eu disse, para quem está entrando agora, daqui a pouco nós iremos começar a nossa live em si, conversar com o nosso palestrante. E enquanto isso, estamos aguardando alguns minutinhos para entrarem mais algumas pessoas. E neste momento eu peço para que todos possam ir elevando o pensamento, se acalmando, e que possamos elevar nosso padrão vibratório, deixar o plano espiritual trabalhar conosco, nos auxiliando e amparando neste momento. Lúcia, boa noite. Sidney, boa noite. Obrigado, Sidney. E bom, enquanto está dando esses minutinhos, eu vou pedir para todos que estão aqui presentes que possamos fazer uma prece inicial. Boa noite, Terezinha. E logo em seguida nós iremos começar conversando com Delane. Então vamos elevar nosso pensamento, vamos pedir amparo e auxílio para a equipe espiritual e para Deus neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então agora o Delane pode entrar. Seja bem-vindo. Irene, boa noite. Olá, Delane, tudo bem? Olá, Lucas, tudo bem? Boa noite ao Lucas, a todos os nossos caríssimos irmãos internautas que estão nos acompanhando nesta live, a nossa irmã Cíntia e todos do grupo Cascata de Luz que estão nos acompanhando nesse momento. Que a paz do nosso Mestre Jesus, nesta noite, mais uma vez, possa estar conosco. Exatamente. Bom, o Delane, ele é um palestrante e autor espírita. Ele tem bastante experiência. E ele também tem um canal no YouTube, quem quiser visitar. É o mesmo nome dele, então é bem simples. E então, nós também vamos falar um pouquinho sobre o tema, que no caso seria, será que eu já sofri o bastante? Delane vai comentar um pouco conosco sobre
esse tipo de questionamento que muitas pessoas se têm, e através disso ele vai buscar uma resposta e vai trazer um novo conhecimento para cada um de nós. Delane, à vontade. Obrigado. Caríssimos irmãos e estimadas irmãs, dando sequência à proposta nos colocada nesta noite, será que já sofreu bastante? Na verdade, podemos assim dizer que a maioria das pessoas, 70 ou 80% das pessoas que buscam o recurso da religião, no caso especificamente o centro espírita, ou a casa espírita, ou o grupo espírita, 70, 80% dessas pessoas, como nós, buscamos através do sofrimento. O sofrimento, de uma certa forma, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, é o convite mostrando que é necessário reabilitarmos diante dos nossos valores. Entretanto, é preciso ressaltarmos que a dor, seja a dor moral, seja a dor física, a dor, ela é inevitável. Contudo, já o sofrimento é uma opção. A dor é inevitável, contudo, o sofrimento já é uma opção. Quando partimos do processo das reclamações, das lamentações, da não aceitação, a tendência é que o sofrimento fique cada vez mais acentuado em nossas vidas. Um problema de ordem material, espiritual, talvez de pequeno porte, se torna grandioso, de acordo como enfrentamos, de acordo como lidamos com os problemas. E 80%, 90% dessas pessoas buscam recurso da religião através da fé, da casa espírita, por uma simples questão, embora é complexa, mas por uma simples questão. As pessoas chegam em determinado momento de suas vidas que o sofrimento cansa. E quando o sofrimento cansa, e a pessoa, por sua vez, cansa de sofrer, ela busca o recurso da religião. Na casa espírita, um tratamento espiritual, assistir uma palestra, tomar os passes, fazer uso da água frutificada, o culto no lar, porque de fato, de uma certa forma ou de outra, caríssimos irmãos, o sofrimento em determinado momento de nossas vidas, ele cansa. E isso faz com que nós despertamos para outros valores, para que possamos entender melhor essa questão tão complexa e, ao mesmo tempo, tão presente, marcante em nossas vidas. Recordamos com muita precisão quando estávamos nos anos 90 em Uberaba, no grupo da prece, ali sentado perto do médium Chico Xavier, vendo, percebendo, atento, atendendo aquelas pessoas que ali estavam buscando ou uma mensagem de além-túmulo, de um ente querido, é uma mãe com esperança de receber uma notícia de uma filha, de um filho, ou seja, aquele todo sofrimento, aquelas pessoas aflitas, ansiosas por uma resposta de além-túmulo e, consequentemente, Chico Xavier não limitava-se a só a psicografia, orientava, conversava com um, conversava com outro, e ia noite adentro, orientando, conversando com aquelas pessoas. Em um determinado momento, aproxima-se do médium uma mãe, cheio de indagações, lamentações, dizendo ao médium Chico Xavier: Chico,
dizia aquela senhora, aquela mãe: Chico, eu estou pelejando com meu filho. Eu estou me esforçando o máximo para trazer o jovem, o garoto aqui no centro, para que ele possa tomar passe. E o pior, dizia a mãe, o pior é que ele está sofrendo muito. Não é falta de convite, Chico. Todas as vezes que eu venho ao centro, eu o convido, eu mostro para ele a importância do passe, a importância de frequentar lugares salutares, aonde recebemos energias positivas, a importância de fazer uso da água frutificada, a importância da oração. Eu sempre converso com ele, insisto para que ele venha no centro, mas ele não aceita, ele não quer vir. E o que mais me chateia, Chico, é que ele está sofrendo muito. Ele está sofrendo tanto, mas ele não vem ao centro. Por mais que ele sofre, por mais que eu o oriente, por mais que eu falo com ele, converso com ele, ele não aceita. Entretanto, Chico, já não sei mais o que eu faço, o que você tem para me dizer. Chico, então, olhando aquela mãe ansiosa, aflita, angustiada, disse a ela: minha filha, ele não veio ainda porque ele não sofreu o suficiente. Ele não veio ainda porque ele não sofreu o suficiente. Olham só a resposta que o médium Chico Xavier deu àquela mãe. Ele não veio ainda porque ele não sofreu o suficiente. É como muitas das vezes, quando nós estamos, por exemplo, com uma inflamação dentária, uma dor de dente, e não vamos ao profissional, ao serviço odontológico. Tomamos um paliativo, evitamos ir ao dentista. E com isso, a tendência é que aquela dor, aquele sofrimento, né, aumente, porque o tratamento não está de acordo, não está adequado. Mas ao chegar do momento aonde nós não suportamos mais, a dor crônica se torna crônica e buscamos o recurso odontológico dos nossos irmãos profissionais dentistas. É preciso entender que, embora o sofrimento ela é uma experiência sensorial e emocional, porque envolve toda a nossa estrutura emocional, o sofrimento é uma experiência sensorial e emocional, mas há um limite para o sofrimento. De fato, se Deus quisesse a dor, se ele de fato permitisse a dor, o sofrimento ao extremo, ele não tinha dado aos cientistas, ao homem, a descoberta do analgésico. Se de fato Deus quisesse ou permitisse a dor de uma forma extremamente acentuada, ele não tinha dado ao homem a descoberta do analgésico. Então vejamos a proposta desta live, que podemos dizer, como Chico Xavier disse, sofrer, vejam só, dizia Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Ou seja, a carga é muito mais dolorosa para quem faz sofrer. Porque nós recebemos da vida o que damos à vida. É um processo natural de ação e reação. Porque a minha felicidade, ela será exatamente do tamanho exato da felicidade que eu estiver proporcionando ao meu semelhante. É impossível, caríssimos estimados irmãos internautas, é impossível sermos felizes sem fazer os outros felizes. Como já dizia Francisco de Assis, é dando
que se recebe. É dando que se recebe. Não é uma tarefa fácil. É difícil. É pressão, é cobrança, é problema para todo lado. Enfim, já dizia há muitos anos atrás, há séculos atrás, o apóstolo Paulo. Meu Deus, meu Deus. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante, dizia o apóstolo Paulo. Ora, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para dominar, para controlar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para controlar, para dominar suas má tendências. Logo, chegamos à conclusão que todos nós somos portadores de uma certa forma ou de outra, em pequeno grau ou em grau maior, que trazemos de vidas passadas nossas má tendências, os nossos defeitos, os nossos acertos, as nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas más inclinações, as nossas boas inclinações. Tudo isso são valores do qual nós temos que saber lidar com a questão do sofrimento. André Luiz, vejam só, André Luiz, autor do Nosso Lar, nos diz que quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. Ora, é preciso sim buscarmos o esforço, que ninguém vai mudar da noite para o dia, o esforço, a caminhada de cabeça erguida, o trabalho para que possamos construirmos um homem melhor que está dentro de cada um de nós. Assim, podemos dizer, o nosso melhor amigo está dentro de nós, que somos nós mesmos. E o nosso adversário? E o nosso inimigo? E o opositor também está dentro de nós. Tanto podemos agir para o bem ou agirmos para o mal, conforme questão de número 843 em O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em Paris, na França, em 18 de abril de 1857, quando ele, o codificador Allan Kardec, no capítulo onde ele trata com os amigos imortais a questão da lei da liberdade. Ele pergunta: temos o livre-arbítrio dos nossos atos? Ou seja, temos a liberdade para escolhermos, seja o que for? E os espíritos respondem: pois temos a liberdade de pensarmos. Temos a liberdade de pensarmos, igualmente de realizarmos. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Temos liberdade de pensarmos e liberdade de agirmos. Ninguém é obrigado a nada. Mas lembrando que toda ação gera uma reação. Ora, eu não sou obrigado a amar o meu semelhante. Eu não sou obrigado a perdoá-lo. Eu não sou obrigado a compreendê-lo. Mas, se eu sou egoísta, se eu guardo mágoa, se eu guardo rancor, se eu retribuo com um sentimento de vingança e com as minhas próprias atitudes, se eu odeio, é meu livre-arbítrio. Mas eu estarei cometendo uma ação que estará desencadeando uma reação. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe paz, harmonia, consciência tranquila.
Então, todo esse processo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que a doutrina, de uma certa forma ou de outra, nos ensina, mas, partindo da questão 843, em O Livro dos Espíritos, quando eu falei que nós não somos obrigados a nada, mas o sofrimento ele vem também para despertar a nossa inteligência. Esse momento, por exemplo, de pandemia, ainda não descobriu a vacina contra o coronavírus, a Covid-19. Mas cientistas, médicos, especialistas na área de saúde estão estudando, pesquisando para descobrir a vacina. Ou seja, eles estão desdobrando-se, estudando, pesquisando, exercendo mais ainda o lado de conhecimento de causa que eles têm, que estudaram na universidade, para descobrir a vacina. Os nossos irmãos bioquímicos, né, cientistas, enfim. Entretanto, o sofrimento também vem para despertar nossa inteligência e dizer, opa, espere aí, algo está errado. Por que eu estou sofrendo? Né? Claro que estamos falando aqui de uma forma hipotética, mas na realidade é mais ou menos assim. Tem pessoas que sofrem por pouca coisa, por bagatelas. Tem pessoas que estão realmente de cabeça erguida e estão passando por dificuldades enormes e não apresentam, não aparentam, porque cada qual reage à sua forma, cada qual reage à sua maneira. É a posição do espírito no momento da dificuldade. Porque no momento da dificuldade, diz André Luiz, no momento da dificuldade, o nosso espírito, ele revela realmente a nossa posição. Onde que nós estamos? É no momento da dificuldade. Não é? No momento da dificuldade, quantas pessoas às vezes acabam de uma forma infeliz, de um ato lamentável, tirando a vida do outro, cometendo suicídio, homicídio. No momento de dificuldade, quantas pessoas, como falamos minutos atrás, acabam descobrindo uma vacina contra uma pandemia ou uma doença. No momento de dificuldade, quantas pessoas crescem, quantas pessoas conseguem reequilibrar, dar um salto na vida, seja no segmento moral, espiritual, social. E com isso, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, vamos entendendo a proposta, porque o Evangelho nos ensina. Viemos do mundo espiritual. Nós viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual, um dia retornaremos. E por isso que nós temos que trabalharmos o nosso lado positivo, buscando sempre, caríssimos estimados internautas, aniquilarmos os nossos defeitos, aniquilarmos as nossas imperfeições. Ora, é o que o apóstolo Paulo disse. Meu Deus, porque o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Nós não podemos ficar o tempo todo também jogando a nossa responsabilidade, os nossos problemas, na mão da espiritualidade, na mão do Criador, na mão de Deus, na mão dos nossos guias, dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos amigos protetores espirituais. Sim, eles estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar, e muito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tal é que Jesus já dizia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E ele disse mais, eu fiz, disse Jesus, eu fiz e tu podes fazer muito mais. Vejam só, eu fiz e tu podes fazer muito mais. Se buscarmos a primeira questão do Livro dos Espíritos, questão de número 1, aonde pergunta que é Deus. E os Espíritos respondem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo um pouco na frente, na questão de número 21ª,
Pergunta Allan Kardec aos espíritos imortais: que é espírito? Princípio inteligente. Ora, então, o resultado está aí. Nós somos um princípio inteligente. Se somos um princípio inteligente e dotados de liberdade de agirmos e de pensarmos, existem dois caminhos: da felicidade e o da infelicidade. Nós escolhemos. Não tem um meio termo. É como perguntar para uma mulher: você está grávida? E ela responder mais ou menos. Ou ela está ou não está. Ou eu sou feliz ou eu não sou feliz. Ou eu pratico bem ou eu não pratico bem. E assim começamos a buscarmos esse entendimento que a religião ajuda, a religião nos orienta, a religião nos educa, se nós quisermos. Jesus disse, quando ele curava: não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. Não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. Jesus disse isso. Nem foi Kardec que disse, foi Jesus. E com isso, buscamos a entender a nossa potencialidade. Nós usamos ainda pouco o nosso potencial para o bem. É preciso usarmos mais. É preciso acreditarmos mais em nós, porque nós somos capazes. Problemas, todos nós temos. Dificuldade, todos nós passamos. Inquietação, decepção, acontece com todos nós. A vida é como tivesse dentro do elevador. Tem hora que nós vamos estar realmente lá em cima. Tem hora que vai nos dar uma baixa. Mas isso também não pode ser uma auto-obsessão em nossa vida. Acharmos que tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. E nem tudo é material. É termos discernimento para não entrarmos na zona da auto-obsessão. A auto-obsessão, muitas das vezes, é aquela pessoa que já, sofre, faz os outros sofrer, porque quem faz os outros sofrer sofre por dentro, sofre na raiz do espírito, sofre no escaninho da alma e, com isso, não percebe. Quando percebe, está praticamente sozinha. Todas as pessoas que estão ao redor criam uma antipatia, uma certa rejeição, gerando, socialmente falando, uma certa incompatibilidade de relacionamento. Ora, reparamos aquela pessoa no ciclo social, seja numa festa de um aniversário, no final de ano, numa confraternização dentro de uma empresa. Ah, vamos convidar fulano. Ah, sim, convida ele. Ele é legal, ele é agradável, ele tem um bom papo, convida ele, eu faço questão. Ele anda sumido, mas vamos colocar ele na lista, ele foi um excelente funcionário. E quando é ao contrário, convida Beltrano. Ah, não, convida não. Fulano, não. Fulano é negativo demais. Na última confraternização, ele reclamou de tudo, nada tá bom para ele, é uma pessoa que vive mal-humorada, que vive insatisfeita. Quer dizer, há aí uma certa ponderação para convidar aquele do qual vibra e vive de forma negativa. Nós não podemos ficar alimentando o nosso espírito somente de coisas negativas, porque o espírito adoece primeiro, para depois adoecer o corpo. Dizem os médicos, isso já é categoricamente falado no meio acadêmico, cientista da medicina, por exemplo, que as pessoas que guardam mágoa, guardam rancor, no caso a mulher, tem uma enorme predisposição a desenvolver câncer de mama. Os homens, há problema na área das coronárias, na área cardiovascular. Então vejamos, queridos internautas e amigas internautas, não é vantagem ficar exaltando, aumentando o nosso sofrimento. Sim, claro, tem hora que é inevitável. Como nós falamos, a dor é inevitável, contudo, o sofrimento já é uma opção.
ficarmos lamentando, remoendo, ficarmos, né, arrastando, como tivesse carregando um enorme peso em nossos ombros. Na verdade, carregamos um peso fluídico, do qual as nossas lamentações, as nossas queixas se transformam em fluidos deletérios, afetando o nosso corpo somático e também o nosso corpo psicossomático, o nosso espírito e o nosso corpo físico. E quando nós falamos de fatores positivo, negativo, percebem, caríssimos internautas, queridos irmãos e estimadas irmãs, que nós temos uma, digamos assim, inconscientemente, nós temos uma predisposição para aceitar o que é negativo e temos uma enorme dificuldade de aceitarmos o que é positivo, o que é bom. Reparem para vocês verem como que nós estamos nessa fronteira, nessa divisão entre o bem, entre o mal. Faz parte, né? Por exemplo, quando uma pessoa nos remete um elogio, a gente fica desconcertado, não? Um elogio a queima-roupa na frente de outras pessoas. Nossa, fulana, você tá bonita, você tá linda. A pessoa, naquele momento, ela fica meio que, né, desconcertada. Não, imagina, que isso. Não, mas eu estou falando, é sincero, o meu elogio é de coração. Você tá linda, você tá bonita. E ainda insiste em rejeitar o elogio. Não, imagina, são seus olhos. Não, mas o que você fez? Não, pera, deixa eu ver. Ah, já sei. É o vestido. Tá maravilhoso esse vestido novo. Não, esse vestido não é novo. Esse vestido estava guardado, ó. Fazia tempo, esse vestido da época, quando eu era noiva ainda. Quer dizer, olha a dificuldade para receber um elogio. Mas se for o contrário. Nossa, fulana, você tá gorda, hein? No dia seguinte, a pessoa vai procurar uma academia, um especialista na área para poder emagrecer, que alimentou aquilo que é negativo. Nossa, você está gorda. Ela vai chegar em casa, principalmente se for mulher, né? Que é natural que assim seja, os homens também, que hoje os homens estão mudados, a questão da aparência, de cuidar do corpo. Se fala isso para uma mulher, vai chegar em casa, vai. A primeira coisa que ela vai fazer é olhar para o espelho, né? Olha, me disseram que eu estou gorda, estou olhando aqui no espelho, mas deixa eu ver. Quer dizer, a gente procura agarrar no que é negativo. E o que é positivo escapa. E peraí, os elogios que você recebeu, né? Que seu cabelo estava bonito, que seu vestido estava bonito. Esqueceu, apagou. Mas quando falou que estava um pouquinho acima do peso, foi um desastre. Nós alimentamos o que é ruim. Nós não podemos alimentar o que é ruim, não. Deus é tão bondoso que nos deu dois ouvidos. É um para entrar, o outro para sair. Claro que nós não vamos destratar ninguém, mas sabemos ouvir. E para que vocês possam ter assim, uma ideia mais completa, quando eu falo que nós temos facilidade para aceitar o que é negativo e rejeitarmos, inconscientemente rejeitarmos o que é positivo, eu recordo-me com extrema precisão, há uns anos atrás, era uma confraternização onde nós estávamos trabalhando no órgão público e havia uma confraternização de Natal. Era final de ano e ia ter uma confraternização de Natal. Como haveria essa confraternização, então decidiu fazer meio expediente, ou seja, íamos trabalhar até 10 horas da manhã. Seria um terço, né, de meio expediente, menos que meio expediente ainda. Íamos trabalhar de 8 da manhã às 10 da manhã, e às 10 íamos encerrar o expediente, e iríamos entrar em uma reunião anual, uma confraternização, um amigo oculto, e depois o almoço meio-dia. Vejam só. Fui para o trabalho, cheguei na minha sala, tranquilo, liguei o computador, e pensei, puxa, que bom, né? Vou trabalhar só 2 horas, de 8 às 10, depois desligo o computador, trabalho um pouco aqui e vou para a confraternização. E o que é o nosso pensamento? É uma coisa fabulosa, fantástica. Eu pensei, bom, eu vou entrar para trabalhar, mas não quero problema. Nós temos esse impulso de não querer problema. Isso
é natural de todos nós, não é uma crítica. Isso é um processo da nossa natureza. Ninguém quer sofrer, a verdade é essa. E com isso, então, eu sentei, liguei o computador, como falei com vocês, e pensei, hoje eu não quero problema. Não quero problema de forma alguma, porque hoje é a nossa confraternização aqui do órgão, é dia de amigo oculto, é dia de almoço de confraternização, vejam só. E aí, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, como diz o colega meu, como diz as más línguas, então quer dizer que no dia de confraternização não pode ter problema não, depois pode. No dia todo mundo, né, tá bom, tá bonzinho, não pode brigar, não pode ter discussão, mas depois o pau pode quebrar. Naquele dia, a gente tem que ficar isento de qualquer problema. É mais ou menos assim, né? Dizem, não sei, as más línguas. E com isso, então, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, olha que eu abro minha caixa postal, era 8h30, eu peguei serviço 8 horas, eu abro minha caixa postal, eu vejo uma mensagem na caixa postal em vermelho, escrita assim, com a letra vermelha, escrita assim, porque todas as mensagens são de letras pretas, mas quando é urgente, vem em vermelho. Estava escrito assim, urgente. Eu pensei, não acredito. Urgente. Eu pensei comigo, não vou abrir essa mensagem. É problema na certa. Por que eu pensei? Ora, o ano todo, era dezembro, o ano todo, janeiro, desde o início do ano, no meio do ano, desde do início do ano, passando o ano todo, essa empresa aí, eu olhei o remetente que estava encaminhando a mensagem escrito urgente, pensei, essa empresa o ano todo deu problema. O ano todo me deu dor de cabeça. Embora eu sou pago para resolver os problemas. Mas, hoje, é a minha confraternização com os meus amigos de trabalho. Eu não quero problema para o meu lado. Faz de conta que eu não vi a mensagem. Não vou ler, eu não vou abrir. Está lá urgente. Eles só mandam isso todas as vezes que é urgente. Quando eu abro é só problema, me dá dor de cabeça. Enfim, não me dá sossego. E, às vezes eu acabo sem querer me estressando. Então, eu não quero me estressar hoje. Eu estou em paz. Eu estou de bem com a vida. Já comprei meu amigo oculto. Depois eu vou para a confraternização. Enfim, essa mensagem eu não vou abrir. Só vou abrir segunda-feira. Ainda mais hoje, estou pensando comigo. Ainda mais hoje, que já são 8h30. Vou trabalhar até 10 horas. E os problemas dessa empresa, pensando comigo, demora uma semana, um mês para resolver. Fiz de conta que não vi a mensagem. Não abri a mensagem escrita urgente. Mas nós temos uma coisa que se chama consciência. Como diz Allan Kardec, a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. E eu pensei, não vou abrir, mas a minha consciência acusava. Abra. É o seu dever. É o seu papel. Você é pago para isso. Isso eu falando comigo mesmo. E eu mesmo respondendo para mim, não vou abrir não. Aí minha consciência dizia, ande, abre. E eu falava, não vou abrir não. Olha só que conflito. A minha consciência acusando que eu vi a mensagem e eu estava fazendo vista grossa e a minha vontade era não de abrir. Mas a consciência me dizia e eu sabia que eu estava errado. Eu pensei, seja o que Deus quiser. Tomei um copo d'água, respirei fundo e lá vem problema. Cliquei. A hora que eu cliquei, depois de quase uma hora, indeciso se abria a mensagem ou não. Depois que eu cliquei, para minha surpresa, um cartão postal enorme. Feliz Natal e um próximo ano novo cheio de paz, saúde ao nobre cristão para você e sua família. Que vergonha que eu fiquei de mim mesmo. Ou seja, gastei uma hora para receber um cartão desejando Feliz Natal para mim e para minha família. Vejam só como que nós temos resistência de aceitarmos o bem, o que é positivo. Ah, mas eu pensei que era coisa negativa. Eu pensei. Pensar todo mundo pensa. Ora, e se fosse? O meu dever não é resolver o problema das empresas? Eu não sou pago para isso? E por que não? Então, na vida, caríssimos irmãos e estimadas irmãs,
A gente conta esse caso meio que hilário, um pouco engraçado, mas na vida nós não podemos fazer vista grossa, encararmos de frente. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. O problema está aí. Vamos buscar recurso, vamos tentar resolver. Não podemos viver como fosse um conto de fadas, a mil maravilhas. Sim, podemos até viver, mas com o pé no chão, tendo consciência das nossas atitudes, evitando levar sofrimento para o outro. E já não basta o nosso? Ora, não é pelo fato que eu sofro que o outro tem que sofrer. Buscar um ombro amigo, um conselho, é diferente. Agora, fazer o outro sofrer é muito triste. O maior ensinamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, editado por Allan Kardec em Paris em 30 de março de 1864, no capítulo 11. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando os fariseus, tentando desmoralizar Jesus, perguntaram a ele: Mestre, qual o maior dos mandamentos? Jesus disse: Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Por isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, levantamos a nossa cabeça, erguemos o nosso bom ânimo e principalmente o espírito da boa vontade, que nós iremos de vencer. De vencer não o vizinho que tem a casa melhor, de vencer não aquele irmão que tem um emprego que é mais remunerado, mas sim de vencermos a nós mesmos, as nossas próprias dificuldades, as nossas inclinações negativas. E é nesse contexto, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, que busquemos na força divina, através do nosso esforço, buscando nesta caminhada, ainda na terra, embora estamos de passagem, mas devemos deixar registradas as nossas atitudes, principalmente no caminho do bem. A palavra ajuda, a palavra orienta, a palavra educa, a palavra edifica, mas somente o exemplo arrasta. E ante qualquer dificuldade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante qualquer dificuldade, busquemos cultivar o espírito da simplicidade, persistindo sempre na benevolência para com todos, na indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Ante os pesares da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar, nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.
Ótimo, caramba, muito bom, Delane. Meus parabéns. Incrível apresentação. Meus parabéns, foi muito bom. Eu realmente tô espantado. O quão incrível foi. Bom, Que bom. agora nesse Deus é momento eu muito bom. peço para que todas as pessoas que estejam assistindo a live que possam, por gentileza, escrever nos comentários algumas perguntas. Temos algumas outras perguntas que já separamos de algumas pessoas que não quiseram se revelar, então elas escreveram no privado. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta, Delane, seria: quando alguém perde um ente querido, quanto tempo pode durar esse sofrimento da perda? É correto sofrer nesse caso? O nosso sofrimento afeta os entes queridos que desencarnaram? Nesse caso dos entes queridos, a esse irmão, esta irmã internauta que nos encaminhou essa pergunta, podemos classificar dois tipos de sofrimento. Aquele sofrimento que causa um ente querido que perdeu, seja um pai, uma mãe, um filho, o seu parente. Esse primeiro sentimento que causa revolta, que não aceita, que sempre aquela lamentação carregado de insatisfação, que o pai ou a mãe partiu para o plano espiritual e eu não aceito, não concordo, que Deus é injusto. Quanto essa alimentação ela tem uma durabilidade maior, é prejudicial para o espírito. É comum, caríssimos irmãos internautas, caríssimas irmãs, que no momento de uma perda, a gente pode, como se diz, balançar, a gente pode fraquejar, nos revoltarmos contra Deus naquele momento, mas isso passa. Nos primeiros momentos é natural que assim seja para algumas pessoas, é até compreensível. Imagina para uma mãe que perde, por exemplo, um filho que foi assassinado. É difícil falar para ela perdoar o assassino do seu filho, não é isso? Mas veja bem, então nesses primeiros momentos é difícil, mas quando nós lembramos do ente querido, porque veja bem, a questão da presença de um ente querido, o que nós devemos saber fazer é administrar a chamada saudade. Quando nós sabemos administrar a chamada saudade, o sofrimento fica mais equilibrado. Não quer dizer que nós vamos deixar de sofrer, nós vamos sofrer, mas fica mais equilibrado. É um sofrimento ponderado, é um sofrimento equilibrado. Como? Não revoltando contra Deus, não revoltando contra a situação, não revoltando contra a pessoa que partiu, porque muitas das vezes a pessoa parte e, por um motivo ou por outro, tiveram um atrito, vem sentimento de arrependimento. E se nós buscarmos trabalhar de uma forma harmoniosa, olha, fulano partiu, chegou o momento dele, é difícil, não é fácil, não estamos falando aqui que é fácil, mas nós temos que entender que quando a pessoa sai do corpo, ela não sai da vida. Se de fato a morte existisse, seria uma espécie de necrose no divino tecido da vida. Então, que busquemos esse sofrimento de uma forma mais consciente. Ele vai acontecer em datas especiais, no dia que aquela pessoa fazia aniversário, Natal, Ano Novo. Isso tudo vai lembrar, vai mexer com a gente. Essa saudade, ela é natural. É sinal que nós amávamos aquela pessoa. Porque quando nós não amamos, requer e iremos sentir saudade. Mas busquemos lidar com esse sofrimento da melhor forma possível. E vou mais além ainda, Lucas, respondendo a esse internauta. As pessoas perguntam, mas eu posso ir no cemitério? A gente sabe que ali está o corpo, mas veja bem, nós temos que respeitar a fé de cada um. Se a pessoa se sente bem e lá, no dia de finados, levar um buquê de rosa, que faça. Porque no plano espiritual a pessoa está recebendo esse buquê de rosa. É uma forma de gratidão, uma forma de respeito em memória daquela pessoa que ali ficou. É uma forma de respeito daquela pessoa que ficou.
Ora, Jesus tem mais de 2.000 anos que ele partiu para o plano espiritual e até hoje nós respeitamos a imagem dele. Os católicos respeitam, nós espíritas respeitamos também. Embora não cultivamos na casa espírita a imagem como os nossos irmãos católicos cultivam. Isso não há impedimento nenhum, mas o que nós devemos fazer é buscar aceitar essa perda da melhor forma possível. E sempre, para finalizarmos a resposta, e sempre lembrar dessa pessoa com saúde, saudável, e sempre lembrar os melhores momentos, sabe por quê? Porque momentos ruins todos nós tivemos e vamos ter com os nossos entes queridos. Então, deixar os momentos ruins de lado e lembrar nos momentos bons. Assim, dessa forma, e sempre estar incluindo a pessoa, a cliente querido nas orações, dessa forma não estará prejudicando aquele que partiu. Muito bom, Delane. Impressionante. Incrível. A pessoa até escreveu aqui que adorou a resposta e que realmente fez uma diferença absurda para ela. Bom, a próxima pergunta do nosso outro internauta é essa daqui. Como perdoar uma pessoa que nos magoou Olha e que só, nos fez mal? é delicado. Veja bem, o que é perdoar? Perdoar, as pessoas às vezes dizem, é natural que assim seja também, Lucas, internautas, perdoar é esquecer. Ora, esquecer, como que se a gente não esquece nem a nossa infância? Quando tínhamos, né, brincávamos de carrinho, né? Enfim, é difícil esquecer. Se nós não esquecemos as coisas boas, fica na nossa memória, né? Aquele passeio gostoso na praia, na cachoeira. Agora, não como esquecer uma coisa que marcou de forma negativa? Não tem como esquecer. Veja bem, perdoar é tirarmos a importância dos fatos. Quando eu tiro a importância dos fatos, ou seja, quando eu não valorizo, eu perdoo. Aí a lembrança se torna sem valor. A gente lembra, mas sem importância. Nós lembramos, mas sem aquela valorização. Machuca menos, dói menos. Aí sim está surgindo o perdão. Veja bem, é preciso deixarmos bem claro. Jesus, em momento nenhum, se consultarmos as obras de Allan Kardec, o Novo Testamento, ele pediu que nós abraçássemos, beijássemos os nossos inimigos, andássemos de mão dadas com ele. Não, ele disse perdoai. E perdoar é tirar a importância dos fatos. Ou seja, esquecer, a gente não vai esquecer. Porém, quando nós tiramos a importância dos fatos, aquela ofensa, aquele ato se torna sem valor para a gente. Nós lembramos, mas sem valor. Oh, mas você não vai reagir? Não. Aquilo ali, para mim, não tem mais importância. Ah, mas se eu fosse... Não, tudo bem. Se você fosse eu, mas você não é paciência. Quanto pouco você faz do seu jeito. Meu jeito é esse. Então, vou fazer o quê? Já aconteceu, não tem como voltar atrás mais. Então, é um trabalho, caríssimos irmãos internautas, interior. Como disse no início da nossa fala, isso vai também de acordo com o grau de evolução de cada um de nós. Né? Por exemplo, quando Jesus foi açoitado, foi espancado, ele não reagiu em momento nenhum. Quem de nós não iríamos reagir? Talvez, que era o mais certo, a gente nem queria ser preso, a gente ia fugir. Jesus não fugiu, ele sabia que ele iria ser preso. Né? Como diz na gíria, cantar a pedra para ele antes. Olha, ele disse ainda a Judas, vá fazer o que tem a fazer. Ele ainda deu a dica a Judas. Então, quer dizer, a questão do perdão, ela é muito de forma individual. Individual. O que eu posso estar dizendo à nossa irmã é buscar tirar a importância dos fatos, não ficar alimentando, não ficar remoendo. Olhar a situação por outro lado, ver a pessoa como uma infeliz, porque se ela ofendeu, se ela a prejudicou, o maior prejudicado, o maior infeliz é o próprio ofensor, a própria pessoa que cometeu isso. Maravilhoso, Delane. Novamente, nosso internauta aqui agradece. São algumas pessoas que não querem se revelar Sim, por claro. conta que tem vergonha, então eles preferem mandar no privado. Fique à vontade. Tem outra pergunta. Perdão. Mais uma pergunta aqui seria como superar o sofrimento de uma perda de um ente querido? Mas você já respondeu essa simultâneo com a outra. Então, eu acho que não tem a necessidade. A gente pode só completar, se você me permite, Lucas, mais um Claro. minuto.
A gente pode superar também da seguinte forma: procurar fazer o bem, sem olhar quem. Principalmente se aquela pessoa ela tinha algum trabalho ou alguma atividade, fazer aquilo que a gente tem certeza, se em vida aqui na matéria ela estivesse com a gente, ela estaria feliz. Então continue fazendo. Não deixe de fazer. Por exemplo, digamos, por exemplo, minha mãe faleceu, não vou fazer mais Natal na minha casa. Ela gostava de Natal? Gostava, então vou continuar fazendo para os meus filhos, para o meu neto. Ou seja, a gente dá continuidade àquilo que a pessoa gostava, porque vai fazer bem para a pessoa no plano, para o espírito no plano espiritual. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Seria assim: como ajudar uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as leis divinas? Há alguma ação nossa que possa ajudar, mesmo à distância? Olha, à distância, veja bem, a gente pode sim ajudar através das preces, através das orações. O que nós temos que entender, veja só, o que nós temos que entender é que nós, caríssimos internautas, nós não modificamos ninguém. Nós podemos orientar, nós podemos ajudar. Se a pessoa quiser, ela for receptiva, ela vai mudar. Mas se ela não quiser, ela vai viver a vida toda daquela forma, porque ela não quer. Então não vai surgir efeito. Mas pelo menos, como cristão, a gente procure fazer a nossa parte. Orientar sem ferir, respeitar o livre-arbítrio da pessoa, porque cada um vive em sintonias diferentes. Tem pessoas que gostam de futebol, tem pessoas que já não gostam, tem pessoas que gostam de uma boate, tem pessoas que não gostam. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio, dentro do possível, auxiliando, amparando aquela pessoa, porque é nossa responsabilidade também, e principalmente ampararmos através das nossas atitudes, dos nossos exemplos. E à distância, o que a gente pode estar falando é através das orações, através das preces. Sempre que for ao centro espírita, colocar o nome no caderno de vibração. Embora a pandemia não está permitindo a frequência presencial, não sei aí em São Paulo, mas aqui em Minas Gerais está tudo virtual, colocar o nome na pessoa, né, nas orações virtuais, pedir preces, orações, é uma forma, sim, de ajudar e muito. Mas fulano está assim. Se não fosse as nossas orações, poderia estar pior. Verdade, Delane. Maravilhoso novamente. Bom, essa foi mais uma das perguntas, mas eu vou encerrar por aqui. Ótimo. Bom, então, primeiramente, queremos encerrar fazendo uma prece antes de nos despedirmos. Então, Delane, gostaria que você participasse com a gente dessa prece final. Por favor. E a todos que estão assistindo a live, pedimos encarecidamente para que possamos fechar nossos olhos, nos envolver pelas influências espirituais que nos acompanham e que nos eleve nosso pensamento, e que o sofrimento não nos consuma mais, que a raiva não nos destrua, que apenas o amor se suceda no coração de todos os seres. Que possamos começar a nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado és o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agradecemos a todos pela participação. Ficamos muito felizes por essa participação. Delane, muito obrigado novamente. Só temos que agradecer a você. Imagina, eu que agradeço o Lucas, agradeço a Cíntia, a todos os internautas que nos acompanham nas redes sociais. E lembrando, o nosso canal no YouTube é Delane Lavarini, Delane com 2 N's.
dois M's. Estava até conversando com o Lucas. Amanhã nós vamos estar disponibilizando um vídeo novo que conta o encontro de Gandhi no plano espiritual com Hitler, aonde Gandhi pede para Jesus autorização para auxiliar, para ajudar Hitler. Então, são vídeos que a gente procura sempre estar mostrando o lado do bem, o lado do amor, porque sofrimento a gente sabe que sempre existiu, né, na história da humanidade. E com isso, então, eu convido aos nossos irmãos internautas, se quiserem conhecer o nosso trabalho nas redes sociais, é só escrever no nosso canal, dar um like lá e clicar no sininho, porque toda vez que sair vídeo novo, vocês serão notificados, recebendo os nossos vídeos também. Também estamos tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, dando força, muita paz e bom ânimo a todos vocês e tenham uma boa noite. Muita luz a todos. Que assim seja. Fiquem de olho nas próximas palestras e nas lives que também vão ter. Vai ter uma amanhã e no decorrer da semana. Agradeço a todos pela participação. Muito obrigado novamente, Delane, por tudo. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.